Romanos, capítulo 10, o verso 9. Palavra santa, verdadeira, palavra do Senhor. Romanos 10, verso 9. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos, e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que o invocar, você pode repetir? Todo aquele que o invocar, o nome do Senhor será salvo. Você crê? Vamos orar. Pai, nós te damos honra, Senhor, e louvor. Gratos estamos por mais uma vez nos reunirmos em Teu nome, termos um lugar para congregarmos e aprendermos de Ti. Senhor, que este culto seja um culto aceito por Ti, que o nosso louvor suba aos céus, que a nossa adoração suba, que a nossa reverência suba, e que a Tua palavra desça, Senhor, desça com revelação, desça com graça, desça com capacidade, Senhor, de nos instruir, de discernir os nossos pensamentos. Que a Tua palavra seja pão, seja água, seja alimento, que a Tua palavra seja provisão para as nossas vidas. É o que nós desejamos, é o que nós clamamos, Senhor, em nome de Jesus, pela Tua graça, amém, graças a Deus. Antes de entrar na palavra propriamente, eu quero abrir um parêntese para falar de algo muito interessante que eu experimentei hoje, que eu ouvi hoje, e que me fez recordar do quão maravilhoso é poder ministrar nessa igreja, do quão maravilhoso é poder viver tudo que nós estamos vivendo neste ambiente, nesse lugar, nessa cidade. Hoje eu preguei em Curitiba e quando acabou o culto, eu falei durante a mensagem alguma coisa sobre crianças, nós nos tornarmos como crianças, porque Jesus foi quem declarou que se nós não nos tornarmos como crianças, nós jamais entraremos no reino dos céus. E eu sempre tive o entendimento de que uma das razões pelas quais o Senhor nos chama a nos tornarmos como crianças, tendo 3 filhos e vendo como eles me tratam, vendo como eles confiam em mim, uma das razões é porque nós devemos confiar absolutamente, de maneira inabalável no nosso Pai Celestial. Uma criança, ela confia. Tem ali a Bela de 2 aninhos, o Luca de 3 anos, são os menores, o Bernardo de 14, e eu percebo isso neles, uma confiança inabalável. É uma das coisas que nós precisamos ter em relação a Deus. Confie de maneira inabalável no Pai Celestial. Confie de maneira inabalável nas promessas. Confie de maneira inabalável na profecia que foi liberada sobre a sua vida. Confie de maneira inabalável na palavra que você leu, que você recebeu, que alguém lhe declarou. Nós acabamos de cantar aqui que nós não nos apegamos naquilo que vemos, mas nos apegamos naquilo que cremos, porque a fé é exatamente isso, é apego à palavra. Existem momentos da nossa vida que nós até podemos nos apegar a outras coisas, mas até nesses momentos, a nossa dependência deve ser total da palavra. Então uma criança, ela confia de maneira inabalável no Pai, mas hoje, quando eu terminei de pregar, um homem chegou para mim e falou assim: pastor, hoje a tua palavra, a palavra que você ministrou, ela confirmou poderosamente no meu coração, porque no sábado eu tive uma visão, e o Senhor me falava
que eu deveria confiar nele como criança, e eu, tudo bem, e o Senhor disse a mim, não, você não está entendendo. O que eu quero que você entenda é que confiar como uma criança, olhar como uma criança, ser como uma criança para entrar no reino, é você não perder a capacidade ou a sensibilidade de ver as coisas que eu faço como grandiosas. E aí eu, na hora, me transportei para a minha idade infantil. Quando na casa da minha avó, ela tirava os sofás, como é que fala? As almofadas do sofá. E ela fazia uma barraquinha com as almofadas do sofá, e botava um lençol. E eu entrava, e quando eu entrava naquele lugar, o mundo ali dentro era enorme. O mundo ali dentro era gigante, eu passava horas ali, viajava. Já viu aquele desenho Fantástico Mundo de Bob? Aquilo era grandioso demais. E hoje, se eu chegar na casa da avó e olhar o sofá, eu fico pensando, meu Deus, como é que pode? Eu mal caibo nesse lugar. Mas naquele tempo, enquanto era criança, os ambientes onde nós íamos, alguém aqui tem memórias da sua infância? Você lembra de entrar em lugares que eram grandiosos? E hoje você olha e diz, meu Deus, como é que pode? Hoje é tão pequeno. O que o Senhor não quer que nós percamos é exatamente isso, que tudo que Ele faz é grandioso. O dia de hoje é grandioso. O culto que nós estamos aqui agora é algo grandioso do Senhor. A porção que o Senhor está nos dando é grandiosa. O pão que estava sobre a mesa é milagre grandioso. Tudo que o Senhor faz é grande, tudo que o Senhor faz é importante. Nada pode ser desperdiçado, que nós não percamos essa sensibilidade. Eu costumo sempre falar, gente, que o que o Senhor faz aqui no nosso meio é especial. Nós passamos uma semana agora no Rio de Janeiro, e nós estávamos numa escola de líderes, e a excelência, a qualidade, a habilidade, o louvor, tudo era lindo, tudo era maravilhoso. Eu não quero de maneira nenhuma ter a presunção de dizer que aquilo que acontece aqui conosco é melhor, mas é muito especial. É muito especial o que o Senhor está fazendo. As pessoas, quando vêm nos visitar, dizem, nós somos impactados, porque o que o Senhor faz em nosso meio é especial. E sabe qual é o risco que nós corremos? De nos tornarmos envelhecidos, acostumados com aquilo que o Senhor vai fazendo, e vamos perdendo a dimensão de que é grandioso o que está acontecendo em nosso meio. É grande e é poderosa esta noite que o Senhor fez, este dia que o Senhor fez. É grande e é poderoso este momento onde nós estamos aqui reunidos. Coisas extraordinárias podem acontecer, porque Jesus está nesse lugar, e Ele é grandioso e poderoso, e nós não podemos perder essa sensibilidade. Quando Ele chega, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, e nós devemos olhar como uma criança, que ao olhar o Pai pensa, que grande que o meu Pai é. Os meus filhos de 2, 3 anos olham para mim, para cima assim, e ficam achando que sou grande. Vê se pode. O Bernardo olha para mim assim agora e diz, pai, que vergonha, passei de ti. Que nós não percamos essa sensibilidade, é especial demais. Eu estava ali me adorando ao Senhor, buscando ao Senhor e me alegrando com tudo que o Senhor está fazendo. Enche o teu coração de expectativa. Este é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos, nos regozijemo-nos. Esta é a vida que o Senhor nos dá, o ar que nós respiramos, a capacidade que nós temos, ainda nas dificuldades, mas confie que o Deus que você serve é um Deus de coisas grandes. Nunca olhe para os céus, nunca olhe para aquilo que o Senhor está fazendo como algo pequeno, porque Ele começou uma grande obra, e esta grande obra haverá de ser concluída, e Ele diz a nós, não perca o espírito,
de criança, a sensibilidade da criança. Nós estávamos, como eu falei para você, no Rio de Janeiro, e foi uma semana de muito aprendizado, de muito crescimento. Aliás, esse mês tem sido um mês que o Senhor está trazendo para a minha vida, para a vida da minha família, para a minha casa, um tempo de crescimento, de aprendizado, um tempo de abastecer-se. E nesse momento, nessa situação, o Senhor tem me feito refletir muito sobre o valor do saber, o valor do conhecer, o valor de ter fome do conhecimento de quem Deus é, e de como é importante. Nós estávamos numa escola de líderes, numa escola de formação de ministros. Hoje pela manhã, pregando lá em Curitiba, ontem ainda pela manhã, o Léo fez uma escola para pastores, o primeiro café de pastores que ele faz, e mais de 100 pastores estavam presentes no primeiro café lá em Curitiba. Uma fome e um desejo de crescer. A palavra do Senhor nos ensina que nós devemos conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecer. Quando nós olhamos Ezequiel falando acerca de quem Deus é, da palavra do Senhor, da fome pela palavra do Senhor, ele faz uma analogia ao rio, que a gente vai entrando e a gente entra com água nos tornozelos, e água nos joelhos, e água nos lombos, e até o ponto em que este rio não é mais possível passar andando, mas somente a nado, por conta da profundidade. E esta profundidade é a palavra, é o Senhor. Mergulhe, busque, cresça. O Senhor está preparando uma igreja para fazer algo extraordinário nesse tempo. Não perca esta oportunidade. A palavra do Senhor nos ensina em Timóteo que nós devemos nos apresentar ao Senhor como obreiros aprovados. Quem aqui é obreiro do corpo de Cristo? Não estou falando de instituição não, eu estou falando de obreiro no corpo de Cristo. É alguém que tem função no corpo de Cristo. Quem aqui entregou a sua vida a Cristo? A palavra do Senhor diz: apresentem-se ao Senhor como um obreiro aprovado. Não é o Senhor, é nós nos apresentando a Ele, como aquele que não tem do que se envergonhar, mas que maneja corretamente a palavra. Conheçamos e prossigamos em conhecer. A sabedoria, no livro de Provérbios ensina, os textos de Salomão ensinam que a sabedoria deve ser buscada como algo de maior valor, maior do que tudo, maior do que qualquer outra coisa. O nosso maior desejo deve ser por ela. Sabe qual é a realidade? Olha como nós às vezes não entendemos. A Bíblia diz que o conhecimento traz a liberdade. O conhecimento da verdade liberta. Foi por falta do conhecimento que o povo pereceu. Às vezes nós nos perdemos no propósito, nos perdemos no entendimento. Nós viemos na igreja por muitas razões. Nós pedimos ao Senhor muitas coisas. Nós pedimos ao Senhor provisão, nós pedimos ao Senhor saúde, nós pedimos ao Senhor livramento, nós pedimos ao Senhor tantas coisas, mas nos esquecemos de pedir algo que promove tudo isso: sabedoria, e que está disponível. Não precisa se manifestar, é só para você pensar qual foi a última vez, ou quando foi, talvez, ou talvez nunca foi. Quando foi que você fez uma oração dizendo: Senhor, dá-me sabedoria? Quando foi que nós chegamos diante do Senhor e dissemos: Senhor, nos dá sabedoria? Tiago vai dizer que aquele que tem falta de sabedoria, peça, porque o Senhor dá livremente de boa vontade a todo aquele que pede. Porém peça sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, agitada e levada por toda sorte de ventos. Não pense que tal pessoa receberá coisa alguma, porque tem mente dividida e instável em tudo que faz. Agora, com fé, pedindo sabedoria, a sabedoria virá, e com sabedoria nós teremos todas as coisas que nós precisamos.
Talvez você esteja aqui com uma crise financeira. Deixa eu dizer para você, você não precisa de dinheiro, você precisa de uma sabedoria. Se o Senhor te der uma ideia, você pode mudar a história das tuas futuras gerações. A sabedoria está disponível, a sabedoria está liberada, a sabedoria está nesse lugar hoje para ser derramada sobre a sua vida. Se você quiser, basta pedir, e o Senhor quer dar livremente a todo aquele que diz: eu quero. Você pode dizer? Está fraco, 1, 2, 3. Toma. Receba. Receba. Sabedoria. Sabe o que Provérbios 3,16 diz? Que a sabedoria na mão direita garante vida longa, e na mão esquerda riquezas e honra. Está vendo como que nós precisamos de sabedoria? É a sabedoria que Deus dá ao homem, que está prolongando as nossas vidas. A expectativa de vida hoje na Terra é muito maior do que foi há 50 anos atrás. E por quê? Por causa do avanço da ciência, por causa do avanço da tecnologia, por causa do avanço do homem nessas áreas, por conta do saber que o Senhor tem dado aos homens. E por isso a expectativa de vida tem aumentado, porque a sabedoria na mão direita prolonga a vida. Na mão esquerda, riquezas e honra. Sabedoria de ouvir conselhos. Por que o Evangelho vai dizer que o primeiro mandamento com promessa é honrar os nossos pais? Honra o teu pai e a tua mãe para que tudo te vá bem e tenhas vida longa. Porque os nossos pais nos instruíram com o quê? Com sabedoria. Instruíram num caminho, instruíram numa verdade, instruíram, nos ensinaram. Ainda que com falhas, ainda que talvez você não tenha tido pais exemplares, mas algum ensinamento valioso Ele trouxe, e honrá-los significa andar neste caminho, e andando neste caminho, vida longa. Na mão esquerda, riquezas e honra. Riquezas, a palavra do Senhor está falando de bens, de posses. Você pode reparar, pessoas que crescem com raízes, pessoas que avançam, são pessoas que receberam uma porção de sabedoria do Senhor. Ela nos protege. A honra nesse texto é kabod, que é a mesma palavra utilizada para glória. O Senhor é glorificado no meio de uma igreja que cresce em sabedoria. Nós somos discípulos de Cristo, e a Bíblia diz que Ele crescia em graça e em sabedoria. E ela está liberada para as nossas vidas. O que nós precisamos é desejar, e desejar com força, e querer mais do que qualquer outra coisa. Porque ela é mais valiosa do que rubis, ela é mais valiosa do que qualquer outra coisa na terra. E ela nos levará a estes caminhos de paz, de prosperidade, de crescimento, de segurança. Então invista nisso. Invista no conhecimento da palavra, invista na aprendizagem, invista nas oportunidades, invista, talvez o Senhor vai abrir uma porta para você de ensino. Entre por essa porta, porque nesse lugar Ele vai te dar um saber, e desse lugar você vai sair mais forte. Acredite nisso. Tem coisas que está na porta para o Senhor nos dar, mas não dá para dar, porque nós não temos um manual de como funciona. A Bíblia diz que o Espírito de Deus nos faz lembrar das coisas que foram ditas. Como lembrar daquilo que eu não conheço, daquilo que eu não vi, como manusear, como exercer, como desfrutar sem a sabedoria do Senhor. Lá no Rio de Janeiro nós fomos o Pão de Açúcar, e o Pão de Açúcar para mim é a visão mais linda da cidade,
porque você contempla toda a beleza natural do Rio de Janeiro, você contempla aquela pintura de Deus, assinada pelo próprio Deus. Não há como você subir naquela montanha e não glorificar ao Senhor, não reconhecer a grandeza de um Deus que criou todas as coisas. O seu nome é glorificado quando nós olhamos para tudo que Ele criou, nós glorificamos. A Bíblia diz que a natureza manifesta a glória de Deus e aguarda que os filhos de Deus se manifestem. Então quando a gente olha, às vezes a gente está duvidando de tantas coisas, basta você analisar. Nós moramos também num lugar muito abençoado por Deus, e a gente olha e vê o cuidado do Senhor e glorificamos a Deus. Só que o que me chamou a atenção é que o Senhor não apenas criou todas as coisas por causa do seu poder, mas deu também aos homens sabedoria para explorar a criação. Então quando você olha lá de cima, você percebe que toda aquela beleza natural é sabiamente explorada. Tem coisas que realmente também, mas a gente escolhe para onde a gente quer olhar. E a gente percebe que tem coisas que é fruto da sabedoria que Deus deu ao homem para explorar. Sabe qual é a palavra que o Senhor tem para nós? Cresçam, multipliquem-se, dominem, sujeitem a terra. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele deu à igreja, aos seus filhos. A terra Ele deu a nós, e o que nós precisamos é da sabedoria para desfrutar, para explorar, para avançar, para conquistar. Você vai conquistar em nome de Jesus, você vai avançar em nome de Jesus, portas vão se abrir em nome de Jesus, mas é necessário chaves de saber, chaves de sabedoria. Então invista nisso. Tome isso como um conselho profético para a tua vida. Nos próximos dias, portas vão se abrir, e você vai entrar sabendo o que precisa ser feito. Nós não vamos entrar perdidos, nós vamos entrar conscientes, discernindo todas as coisas, porque o Senhor que nos dá sabedoria está nesta noite, nesse lugar, e aquele que quiser, vai receber. Você pode dizer novamente, eu quero? Você vai receber em nome de Jesus. Quando eu fiquei meditando nesse texto, eu fiquei pensando em Cristo, porque tudo aquilo que a gente lê, a gente deve colocar na ótica de Cristo, no Espírito de Cristo. E o texto diz então que a sabedoria promove vida longa, garante vida longa, e garante riquezas e honras. Mas a primeira impressão, quando nós olhamos e analisamos na ótica de Cristo sobre quem Cristo foi, parece incoerente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem foi o homem mais sábio que pisou nessa terra? Quem foi? Foi Cristo. Jesus disse em Mateus 12: a rainha do sul se levantará nesta geração no juízo e a condenará, porque ela veio dos confins da terra para ouvir da sabedoria de Salomão, e agora está aqui aquele que é maior do que Salomão. Jesus foi e é o mais sábio, o conhecedor, o criador de todas as coisas. Agora, quando você olha para o texto e vê Jesus pisando na terra, qual é a impressão que você tem? Jesus teve vida longa? 33 anos você acha uma vida longa? Quando você vê que o texto diz que é-lhe garantido riquezas e honra, você percebe em Cristo uma vida de riqueza e de honra? Você percebe em Cristo uma vida de simplicidade, não de miséria, mas de simplicidade. Não de honra, porque a Bíblia diz que Ele veio para os seus, mas nem os seus receberam. Os da sua casa lhe chamavam de louco, queriam interditá-lo.
Os seus não os receberam, mas aqueles que o receberam, aqueles que creram no seu nome, deu-lhes o direito de serem chamados de filhos. Mas quando você vê, então, você percebe que Cristo, ele não teve vida longa. E por que ele não teve vida longa? Porque não tinha sabedoria, será? A Bíblia diz que ele crescia e era obediente aos seus pais. A Bíblia diz que ele cumpriu a lei. A Bíblia diz que nele não foi encontrado pecado algum. Ele é o cordeiro imolado antes da criação do mundo, aquele que se fez pecado em nosso lugar, sem ter pecado, para que através dele nós fôssemos justificados. Cumpriu a lei. Então faltou o que? Sabedoria. Será que Jesus não tinha sabedoria para cuidar e para ter controle sobre a sua vida? Tinha. Em João 10 ele diz assim: a minha vida eu dou, ninguém a toma. Eu tenho o poder de dá-la e de retomá-la, porque esta autoridade e ordem eu recebi do meu Pai. Então ninguém tirou a vida de Cristo, Ele se entregou por nós. Em Mateus 26, Pedro tenta defender Jesus e dá uma espadada na orelha de Malco, arranca a orelha fora. E Jesus fala para Pedro: Pedro, larga a espada, porque aqueles que empunham a espada pela espada morrerão. Você acha, Pedro, que se eu quisesse, eu não chamaria e clamaria ao meu Pai, e Ele enviaria a mim mais de 12 legiões de anjos, e eles me protegeriam? Só para você ter uma ideia, uma legião, que era uma conta romana, era composta de 6.826 homens. 6.100 homens e 726 cavaleiros. Ou seja, Jesus estava dizendo ali: Pedro, se eu quiser, eu clamo ao Pai, e o Pai envia mais de 80.000 anjos para me defender. Aí você vai para 2 Reis e você percebe que um anjo matou 185.000 soldados do exército de Senaqueribe dos assírios. E aí você vai para 2 Samuel e você percebe que um anjo matou mais de 70.000 em Israel, e estava em pé na eira de Araúna, pronto para destruir Jerusalém, quando o Senhor disse: pare. Um anjo. Agora você imagina o poder que tem 80.000. Sabe o que Davi entendeu? No Salmo 56 ele disse assim: no Senhor eu confio e nada temerei. O que pode me fazer os homens? Podem me fazer os homens. No Salmo 34 Davi diz assim: o anjo do Senhor é sentinela ao redor daquele que o teme e os livra. O Salmo 91 está escrito assim: porque Ele dará ordem aos seus anjos ao seu respeito, para te livrar, para te segurar pela mão, para que você não tropece em alguma pedra. Você com medo, meu irmão, do diabo, você com medo de aflições, você com medo de armadilhas, meu irmão, o teu anjo é poderoso, o anjo que o Senhor te enviou para cuidar de você, o anjo que se acampa ao redor de você. Não adore anjos. Hebreus 1:4 diz que os anjos são ministros, servos enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Mas você está protegido, você está guardado. O maligno não tem poder para lhe tocar. Não tenha medo, porque aquele que está com você é maior do que aquele que está no mundo. Nada pode te tocar. Tem ordens dadas ao seu respeito. Não tenha medo, tenha coragem, tenha ousadia. Se levante amanhã e vai para cima. Se levante amanhã e vá adiante. Se levante amanhã, creia na promessa e comece a caminhar em direção a ela, sem ter medo, porque o Senhor te protege. Não há nada que o homem possa te fazer. Então Jesus tinha sabedoria. Será que Jesus não tinha sabedoria para enriquecer? O diabo certa vez chegou para ele e disse assim: se você é filho de Deus, mande que essas pedras sejam transformadas em pães. Jesus respondeu a ele: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus não estava dizendo que não podia. O que Jesus estava dizendo é o seguinte: não vou fazer o que tu me manda, eu só faço o que o meu Pai me manda. Mas se quisesse fazer, faria. Ele transformou água em vinho.
Por que ele não vendeu? Por que ele não montou uma vinícola na beira do Rio Jordão? Vinícola Rio Jordão, aqui se transforma água em vinho, e ficou rico. Ele multiplicou pães e peixes, e não apenas uma, mas 2 vezes. Por que não vendeu os pães e os peixes e ficou rico? Ele produziu pelo menos 2 grandes pescas maravilhosas, uma ao ponto de os 2 barcos começarem a afundar, outra ao ponto de pegar 153 grandes peixes. Por que ele não abriu uma frota de peixes e vendeu peixes? A Bíblia diz que todos aqueles que chegavam diante dele eram curados. Por que ele não vendeu? Por que nas conferências que ele fez, ele não cobrou? Meu Deus, isso seria um absurdo. Como? Não combina com Cristo. Usar de todo o poder que ele tem para mercantilizar. Não combina. Pois é, mas tem muitos discípulos dele hoje fazendo isso em nome dele. Combinar não, realmente não combina, mas tem muitos que fazem em nome dele. O que Jesus estava querendo ensinar? Colossenses 2, Paulo vai dizer que nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E por que ele não usou em benefício? Porque ele queria nos ensinar esse princípio. Toda a sabedoria, todo o conhecimento, toda a habilidade, todo o dom, tudo aquilo que ele derrama sobre as nossas vidas, é para serviço, é para abençoar, é para fazer com que outros sejam alcançados, é para que em nós transborde sobre a vida de outros. Jesus nunca foi lago, Jesus sempre foi rio e é o rio da água viva. E ele nos ensinou: aquele que bebe da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, mas ao contrário, do seu interior fluirão rios, do seu interior fluirá uma fonte a jorrar para a vida eterna. Sabe o que ele está ensinando para a igreja? Eu vou dar coisas grandes para a igreja, mas a igreja precisa transbordar. Eu vou colocar coisas grandiosas nas mãos dos meus filhos, mas os meus filhos precisam aprender a compartilhar. Grandes coisas estão preparadas para o Senhor derramar sobre a sua vida, mas é hora de nós entendermos. Ele olhou para Abraão e disse assim: Abraão, eu vou te abençoar, eu vou fazer o teu nome grande, tu serás pai das nações da terra, eu te darei a terra, onde tu enxergares essa terra eu te darei, mas sê tu uma bênção. A igreja de Atos 2, quando começou, a Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina. A doutrina era a sabedoria, a doutrina era o conhecimento, a doutrina é o saber. Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aquilo que tinham, compartilhavam. E esse compartilhar não está falando apenas de recursos, de coisas financeiras, está falando de dons, está falando de habilidades, está falando de tempo, está falando de envolvimento, está falando de engajamento. O reino de Deus precisa de homens e mulheres engajados com Ele, dispostos a se derramarem por Ele, a se compartilharem nele. Jesus disse: o reino de Deus, o problema do reino nunca foi recursos. Recurso tem. O problema é falta de trabalhadores dispostos a se doarem. Em João 4, os discípulos disseram para Jesus: quando é que as coisas começarão a acontecer? Jesus disse para eles: levantem os olhos e vejam. Vocês dizem que é daqui a 4 meses, mas eu digo que não. Olhem e vejam, os campos já estão brancos, prontos para a colheita. O tempo de Deus começa agora, o tempo de Deus começa hoje, o tempo de Deus é já. E o que o Senhor está nos ensinando é que nós tenhamos a mesma atitude. Nunca lhe faltou nada. Jesus nunca viveu na miséria. Jesus sempre teve tudo
tudo o que precisou para cumprir plenamente o seu propósito de vida. E eu quero declarar em nome de Jesus, tudo o que você precisa para cumprir plenamente o seu propósito de vida, não vai lhe faltar, mas o Senhor te dará abundantemente em nome de Jesus. Mas a nossa atitude deve ser a mesma de Cristo Jesus, de esvaziar-nos de nós mesmos, de nos tornarmos servos. Jesus passou a vida abençoando muito mais, doando muito mais, fazendo muito mais, cuidando muito mais dos outros do que de si mesmo. E isso é o que o Senhor quer ensinar para nós hoje. O Evangelho é uma contracultura, a cultura imposta. E a cultura do mundo é hedonismo, prazer pessoal, desejos carnais, realizações exclusivas. O mundo está cada vez mais hedonista. Só que o Evangelho vai se levantar com uma igreja cada vez mais compartilhadora do processo, do propósito, das vontades, da grandeza do Senhor. Sumiu amém, sumiu glória a Deus, abriram-se os olhos, coçam-se os queixos. A Bíblia diz assim: o generoso prosperará. Quem dá alívio, alívio receberá. Há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Eclesiastes vai dizer: lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o acharás. Reparta o que você tem com 7, com 8, porque você não sabe o dia de amanhã. O Evangelho inteiro nos ensina a compartilhar. O Evangelho inteiro nos ensina a abençoar. O Evangelho inteiro nos ensina a sermos doadores nessa terra. E tem gente que acha que eu estou falando de oferta. Eu estou falando de um estilo de vida. Você quer ser abençoado? Seja o maior abençoador do lugar onde você trabalha. Você quer prosperar? Seja o maior investidor naquilo que o Senhor tem te dado. Você quer ver a tua família sendo transformada? Seja o maior doador dentro da tua casa. A fonte da sabedoria e do conhecimento é inesgotável. Quando o Senhor se dispôs de tudo aquilo, a Bíblia diz que Ele, sendo Deus, não considerou ser, mas esvaziou-se de si mesmo. Eu pergunto, ficou vazio? Murchou? Tornou-se servo? Serviu? Sendo todo poderoso, a Bíblia diz que Ele, tendo toda a autoridade, Ele se prostra aos pés dos seus discípulos e lava os pés dos seus discípulos. Todo o poder já havia sido lhe dado. Ele soprou sobre os seus discípulos e disse: toda a autoridade me foi dada, vocês receberão o mesmo poder e farão as mesmas obras e obras ainda maiores. Mas a igreja está no mundo para servir. A igreja está no mundo para se doar. O reino de Deus, o Evangelho, aquilo que o Senhor está fazendo nessa terra, precisa daquilo que Ele já colocou dentro de você. Existe um saber já do Senhor aí dentro. Existe um dom do Senhor já aí dentro. Existe um talento já do Senhor aí dentro. E a pergunta é: está enterrando? Até quando? O Senhor está te chacoalhando nessa noite, dizendo para você: é agora, comece agora, desenterre agora. Começa a exercer o talento que eu te dei hoje, começa a fluir no reino de Deus hoje, comece a realizar agora.
A Bíblia diz que Ele subiu aos céus e deu talentos, deu dons aos homens. A palavra do Senhor diz que Ele dá a cada um conforme a sua capacidade. Talvez a tua capacidade seja pouca diante de outro, mas o importante é que você entenda que nós não estamos aqui nessa terra para nos compararmos uns aos outros. O maior adversário que nós temos não é o nosso irmão, o maior adversário que nós temos é Satanás, que tenta nos impedir de fluir naquilo que fomos criados para fluir. Não é porque você pode fazer pouco que você não deve fazer nada. Tem muita gente parada, porque o seu dom é pequeno, a sua capacidade é pequena, a sua habilidade é pequena, a sua força é pequena, o seu saber é pequeno, e por ser pequeno acaba não fazendo nada. Talvez o teu irmão tenha 5, tenha 10, tenha condições muito maiores do que a tua, mas o Senhor não está te comparando com aquele que tem mais condições. O Senhor está te dando uma condição para fazer. Ele te diz: hoje comece a servir e eu vou te abençoar abundantemente. Eu vou abrir as portas sobre a tua vida, eu vou derramar provisão dos céus, nada vai lhe faltar. Você será uma fonte. Você foi chamado para ser rio, você foi chamado para jorrar, jorrar, jorrar. Se coça, igreja, porque o tempo está acelerado. Se coça porque o Redentor está batendo as portas. Que se levante a igreja e comece a marchar, e comece a cada um a tomar a sua posição, e comece a cada um a fazer aquilo que foi chamado para fazer. Comece a cada um viver de uma vez por todas, parar de protelar, parar de postergar, mas realmente se posicionar na linha de frente, na posição, no lugar onde o Senhor te criou para fazer, e começar a exercer, ainda que tenha pouca capacidade, mas faça o que veio na tua mão com toda a tua força, e o Senhor vai te prosperar em nome de Jesus. Às vezes nós não fazemos porque temos pouca condição. Às vezes nós não fazemos porque nós condicionamos o fazer com recursos. Nós condicionamos o fazer com dinheiro. E este tem sido o grande mal. A monetização do Evangelho tem atrapalhado a missão da igreja. Eu vou repetir. A monetização do Evangelho está atrapalhando a missão da igreja. Porque alguns só fazem se pagarem. Outros não fazem porque não têm condições financeiras. E o Evangelho não precisa de dinheiro. O Evangelho precisa de disponibilidade, de coração contrito e quebrantado. Como igreja nós temos grandes sonhos, que obviamente demandarão de recursos. Mas não é porque nós não temos os recursos para realizar os grandes sonhos que nós não podemos começar a fazer os sonhos menores. Por exemplo, nós temos um sonho de ter uma carreta-palco para ir nos bairros da cidade e fazermos grandes eventos evangelísticos com som, com luz, com estrutura. Nós temos esse grande sonho, mas hoje não tem recurso. E o que a gente faz? A gente fica parado por causa disso? Não, nós estamos indo para as praças, sem dinheiro, sem condição, mas com pessoas, e pessoas é tudo que o Senhor precisa. O Senhor só precisa de corações dispostos, disponíveis, homens e mulheres prontos para dizer: Senhor, derrama em mim. Você é o vaso. Chama o teu irmão de vaso, coisa de pentecostal, o vaso. É em você que o Senhor vai derramar. É em você. E é fazendo do jeito que dá, mas fazendo, que as coisas vão começar a acontecer. Meu irmão, você está numa igreja que nasceu dentro de uma garagem de oficina, com tudo emprestado. E as coisas foram acontecendo, e hoje a gente tem aqui o que tem, e tudo pago, sabe-se lá como é que aconteceu, aconteceu. Mas se a gente fica parado esperando, o sonho é grande, mas a realidade é essa, meu irmão.
O teu sonho pode ser enorme, mas a realidade que você tem é essa que você está vivendo. Começa com o que você tem, e o Senhor vai começar a derramar dentro de você, e quando você vê, as coisas vão começar a acontecer, e quando você vê, as coisas vão começar a fluir, e quando você perceber, provisão começará a vir. Mas comece agora do jeito que tem, do jeito que dá. Entrega o teu coração. O problema do Senhor para realizar a grande obra na nossa vida é porque Ele não tem o nosso coração. Ele não tem o nosso coração. Ele está batendo na porta, e Ele está dizendo: aquele que abrir, eu vou entrar. Aquele que permitir que eu entre e ocupe todos os lugares, eu vou fazer algo poderoso e grandioso. A Bíblia diz que um coração contrito e quebrantado o Senhor não desprezará. Entrega hoje o teu coração ao Senhor. Entrega hoje a tua mente ao Senhor. Diga ao Senhor hoje: Senhor, que se realize esse propósito. Me dê a sabedoria que eu preciso. Não vai demorar muito tempo, meu irmão. Vai ser mais rápido do que você imagina. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: o que está acontecendo? Certa vez, os discípulos, os fariseus, perguntaram para Jesus em João 6: Mestre, diga-nos qual é a obra que o Senhor requer de nós. O que nós precisamos fazer? Qual é a obra que o Senhor requer? Sabe qual foi a resposta que Jesus deu a eles? A obra que o Senhor requer é essa: que creiam naquele que Ele enviou. E às vezes a gente está achando que a obra é a gente fazer grandes coisas com a nossa mão, com a nossa habilidade, com a nossa capacidade, com os recursos, com os planos que nós fizemos. E o Senhor está dizendo assim: não, a obra que eu tenho na sua vida é uma: creia. Creia que se eu te chamei, eu vou te prover. Creia que se eu te levantar, eu vou te sustentar. Creia que se eu abrir a porta, eu vou te ajudar a entrar. Tão somente creia na promessa, creia na verdade, creia na palavra. Diga: eu creio, e entre, e Ele vai fazer algo poderoso. A obra de Deus é essa, é crer. Viver pela fé, meu irmão, é uma loucura para aqueles que estão se perdendo, mas é o poder de Deus para aqueles que estão avançando. Viva pela fé. Confie na palavra, creia no Senhor Jesus. Creia que você carrega o que nós precisamos, meu irmão, nós já temos, que é a mensagem. O que nós precisamos, nós já temos, que é uma palavra. O que o centurião falou para Jesus? Nem precisa ir na minha casa, basta que tu digas uma palavra e o meu servo será curado. O que os discípulos disseram para Cristo quando Ele disse a eles: vocês querem ir? O que Pedro falou? Para onde iremos? Se só tu tens as palavras de vida. O que Jesus falou para Satanás? Nem só de pão. O que Jesus estava falando, meu irmão? Nem só de recurso, nem só de condição material viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quem aqui tem uma palavra de Deus sobre a sua vida? Quem pode dizer: eu tenho uma palavra? Então se mova. Então vai. Porque é o caminhar nessa palavra que você vai ver os milagres acontecendo. É o caminhar nesta palavra que você vai ver o impossível tornando-se possível. Você já tem a mensagem, você já tem a palavra, nós já carregamos a solução para a humanidade. Nós temos uma palavra do Senhor. A palavra é: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que crer no seu coração que Jesus é o Senhor e que Deus o ressuscitou dos mortos, todo que crer
e confessar com a sua boca, será salvo. O texto que nós lemos diz que todo aquele que nele confia não será abalado, mas ele abençoará ricamente. Esse abençoar ricamente é dar tudo o que você precisa para viver o projeto que ele tem para você. Eu não sei qual é, você sabe? Você sabe? Ele disse que se você crer, ele te abençoará com tudo. Qual é a manifestação de fé? Falar e agir. Nós cremos e por isso falamos. E se nós falamos, nós cumprimos a nossa palavra. Então, se você tem uma palavra do Senhor, avance e as coisas vão acontecer. O que eu quero que você entenda nesta noite é que é para agora. É para começar, se possível hoje, no mais tardar amanhã. Mas, no máximo, em 48 horas. Quem recebe essa palavra? É profético que eu estou falando para você. No máximo em 48 horas, é o que o Senhor está te dizendo. Comece a movimentar naquilo que você já sabe, como você pode, naquilo que você já tem, como você é capaz, mas comece a se movimentar na promessa que Ele te fez, porque Ele tem pressa para realizar sobre a sua vida. Se você passar disso, a tendência é no domingo que vem você está aqui precisando de mais uma palavra de motivação, de mais uma comprovação. Na quarta-feira você vai estar, será mesmo? Responda a palavra do Senhor. A igreja precisa aprender a sair dos lugares com a palavra que motiva, com a palavra que anima, mas com a palavra que nos impulsiona e nos impele a realizar algo. O Espírito está aqui dentro hoje, eu sei, em muitos corações, incendiando os corações, e você dizendo, eu tenho que fazer, eu vou fazer, faça, pelo poder do nome de Jesus sobre a tua vida, faça, e Ele vai fazer tornar-se real, aquilo que hoje é invisível. Para de reclamar porque não está acontecendo. Não está acontecendo porque você não está se movendo. Se você se mover, Ele é fiel. Ele é fiel. Ele abre porta onde não tem portas. Ele traz à existência as coisas que não existem como se já existissem. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aqueles que dele se aproximam precisam crer que Ele existe. E que Ele é o quê? Galardoador, abençoador, provedor, mantenedor, sustenta aqueles que o buscam. Nós viemos aqui por causa de quem? Por que nós estamos aqui hoje? Às vezes nós estamos na igreja por conta de alguma necessidade, mas nós nos enganamos. Nós não estamos aqui porque temos alguma necessidade, nós estamos aqui porque Jesus ressuscitou. E porque Jesus ressuscitou, nele nós temos a realização de todas as promessas e a anulação de todas as necessidades. Então nós estamos aqui por causa dele, dele por ele. Ele é tudo em todos. A Bíblia diz no Evangelho que quando ele pisou nessa terra enquanto homem, todos aqueles que nele tocavam eram curados, ou todos aqueles que ele tocava também eram curados. Se quando ele pisou na terra enquanto homem, aqueles que tocavam eram curados, e aqueles que ele tocava eram curados, quanto mais agora que o Evangelho diz que nós estamos nele. Nós estamos nele. Significa que poder está sendo derramado sobre esse lugar. Ainda que você não sinta arrepio, ainda que você não sinta nenhum tipo de sensação extraordinária, sensitiva, ainda que não suba nem um fiozinho, o meu está meio arrepiado, mas talvez o teu não esteja.
A fé não se estriba nisso aqui, a fé se estriba na palavra, e a palavra diz que onde há 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali Ele está, e se Ele está aqui, a bênção está nesse lugar, se Ele está aqui, a provisão está nesse lugar, se Ele está aqui, a porta está aberta sobre esse lugar, se Ele está aqui, libertação tem hoje nesse lugar, cura tem hoje nesse lugar, Ele está, e Ele é abençoador de todos os que o buscam, nós viemos aqui para buscá-lo. Então saia daqui, meu irmão, não com a certeza de que você vai receber, saia daqui com a certeza de que você já recebeu, porque nele nós já fomos abençoados, com toda sorte de bênçãos, nas regiões celestiais. O problema é que a gente não entende o processo de Deus, a gente espera Ele dar, para que a gente vá, e Ele diz, vá que eu vou dando, vá que eu vou fazendo. Lembra-se do deserto? Maná era uma porção diária que ia sendo dada. A nuvem e o fogo e a água eram porções diárias que iam sendo liberadas, destinadas, entregues conforme eles iam andando. Enquanto você vai andando, Jesus é o quê? O caminho. Caminho é para caminhar, caminho é para andar, caminho é para dar passos. Enquanto você for dando passos, você vai vendo a provisão e a bênção do Senhor sendo derramada. A cada passo que você der, você vai experimentar algo sobrenatural. A cada passo que você der, algo vai acontecer. A cada passo que você der, uma parte da profecia vai se cumprir, até que chegue o momento da plenitude. Escuta o que o Senhor está te dizendo, meu irmão. Começa hoje, se possível. Começa amanhã e não passa de 48 horas. Você já vai experimentar nas primeiras atitudes um mover sobrenatural do Senhor ao teu favor, porque o Senhor honra a fé. A fé agrada ao Senhor. A fé. Ele olhou para Tomé e disse assim: Tomé, você crê porque você vê? Bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Felizes somos nós. Às vezes a gente diz, eu queria ser como Tomé, tocar. E Jesus está dizendo, não, vocês são mais felizes do que ele. Porque ele precisou tocar para crer. E vocês estão crendo sem ver. E vocês terão experimentos ainda maiores, muito mais maravilhosos. Felizes somos nós, que estamos caminhando por fé. Meu irmão, talvez você já tenha vivido experiências nessa área, de você dar passos de fé e ver provisão do Senhor, e ver que coisas acontecem e você não pode explicar naturalmente, você sabe que é o cuidado, é o mimo, é o amor do Senhor, são as bênçãos do Senhor te alcançando todo o tempo. Ele está com você, Ele está na sua vida, Ele é com você. Se Ele já cuidou de você até aqui, Ele não vai te abandonar amanhã. O problema é que os passos de fé vão se tornando cada vez maiores. Não é um problema, é uma glória. Às vezes é para nós, mas Ele, à medida da fé que Ele também vai te dar, vai aumentar em nome de Jesus. Dê passos. O mais importante que nós temos é a mensagem. A mensagem do Senhor é: bem-aventurados vocês que são pobres de espírito, porque de vocês é o reino de Deus. Sabe o que Jesus está dizendo? Bem-aventurado você, que talvez olha para dentro de você e vê carência. Carência de habilidades, carência de dons. Você que muitas vezes olha para dentro de você e tem uma insatisfação, porque o pastor está dizendo para fazer, para realizar, mas você se olha no espelho, ou você reflete e pensa, mas o que pode vir de dentro de mim para poder movimentar isso? O Senhor está dizendo para você, você é feliz porque seu é o reino. Entenda uma coisa, o Senhor não começa com sábios, o Senhor forma sábios. Então talvez hoje você se sinta pobre de espírito, tem algum tipo de necessidade interior que te impede, mas o Senhor está dizendo, peça-me sabedoria e eu vou te dar, e todas as revelações do reino de Deus eu vou revelar, eu vou trazer sobre a sua vida. Peça. Talvez você não consiga, porque você carrega mágoas, carrega frustrações,
carrega e tem dentro de você raízes de amargura que te impedem. Cada vez que você pensa em dar um passo, você se lembra de algum mal que te fizeram, ou de algum mal que você mesmo realizou. O Senhor está dizendo assim: bem-aventurados vocês que choram, porque vocês serão consolados. Quem vai te consolar no meio do processo é o Senhor. Quem vai te confortar no meio do processo é o Senhor. Quem vai cuidar do teu coração, quem vai limpar o teu coração é o Senhor. O que o Senhor está te falando nessa noite é simplesmente: dê o primeiro passo. Caminhe na direção da promessa. Bem-aventurados os humildes, porque eles herdarão a terra. Você sabe o que significa isso? Significa se sujeitar à vontade do Senhor, crendo que a vontade do Senhor é melhor do que a nossa, sem resistência e sem discussão. Parar de brigar com Deus e dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. Porque Ele diz: maiores são os meus planos para você, eu tenho planos de paz para você. Os teus planos não são os meus planos, os teus caminhos não são os meus caminhos. Confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Confia nele. Você que está passando por tratamento de Deus, você que está passando por prova de Deus, você que está sendo forjado na fornalha que tira toda a impureza da prata que você é em Deus, o Senhor está dizendo assim: fica aí, vai valer a pena, você vai herdar a terra. Quando você estiver pronto, eu vou te dar a terra como herança. Se é na mão do Senhor que você está, meu irmão, olha para Davi. Davi disse: eu prefiro cair nas mãos do Senhor do que nas mãos dos meus adversários. E às vezes as mãos do Senhor é aquela mão que amassa o barro e quebra. Mas a certeza é que Ele fará um vaso novo. Ele fará um vaso novo. A mão do Senhor às vezes é a do ourives, que coloca a prata na fornalha. E o Salmo 66 diz: como prata nos refinaste. E o refino da prata é na fornalha mesmo, é no fogo mesmo. E o ourives só tira do fogo quando o reflexo dele sai na prata. Está quente o fogo? Vai chegar a hora que o reflexo e o caráter do Senhor vai surgir na tua vida, e Ele vai te tirar dessa fornalha e vai te levantar dizendo: está aqui um filho, está aqui uma filha, que passou pelo tratamento, mas cresceu, fortaleceu-se e vai viver uma vida de plenitude. Bem-aventurados, feliz, meu irmão, é aquele que consegue passar, é aquele que está passando por tratamentos do Senhor. A Bíblia diz que Ele disciplina aquele a quem Ele ama. Se tem disciplina é porque tem amor. Se tem disciplina é porque é filho. Eu passei por muitas e passo ainda. Tem tantas coisas que eu aprendi e eu dou graças a Deus. Quem aqui dá graças a Deus hoje por aquela cintada que ganhou do pai lá atrás quando era criança? Aquele dia que a mãe... E hoje você diz: ainda bem. Você vai dizer ainda bem. Fala para o teu irmão: você vai dizer ainda bem. Ainda bem que aquele dia o Senhor me corrigiu. Ainda bem que aquele dia o Senhor me disciplinou. Ainda bem que aquele dia o Senhor me exortou. Ainda bem que aquele dia o Senhor me açoitou. Ainda bem. Porque os golpes, os ferimentos eliminam o mal, e os açoites limpam as profundezas do ser. Bem-aventurados vocês que têm fome e sede de justiça, porque vocês serão satisfeitos. O Brasil está com fome e sede de justiça. A nação está com fome e sede de justiça. As famílias estão com fome e sede de justiça. O povo está clamando por justiça. A igreja está orando para que a justiça do Senhor, o reino de Deus e a sua justiça seja estabelecido. E eu quero declarar em nome de Jesus: nós seremos satisfeitos, porque o Senhor está ouvindo a oração da sua igreja. É o Senhor que vai fazer. Bem-aventurados
os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurado você que no tempo de tanta guerra, de tanta confusão, bem-aventurado você que nesse Natal, no meio dessa família dividida, porque um era PT, o outro era Bolsonaro, bem-aventurado você que no Natal vai pacificar a família toda. Amém ou não amém? Filho de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados. Você que quem sabe seja aquele que está na tua casa como único, orando por toda a família. Você que quem sabe no trabalho é perseguido. Bem-aventurado, porque teu é o reino. Sabe o que Jesus diz nas cartas de Apocalipse, as 7 igrejas? Ao vencedor darei. Ao vencedor darei autoridade sobre nações. Ao vencedor darei o direito de se assentar no meu trono. Ao vencedor eu escreverei o seu nome no livro da vida e jamais apagarei e tornarei conhecido diante do meu Pai e dos anjos dos céus. Sabe o que o Senhor está dizendo para você? Vale a pena. Vale a pena a sua decisão de focar a tua face em direção a Cristo e as suas costas para o mundo. Vai valer a pena tudo que você está crendo, tudo que você está confiando em relação à promessa que o Senhor está te fazendo. Vai valer a pena as aparentes perdas para ganhos maiores lá na frente. O Senhor está dizendo, teu é o reino, é para você o reino de justiça, o reino de paz, o reino de alegria. Você crê nessa palavra em nome de Jesus? Vamos nos colocar de pé então e vamos orar. Talvez eu esteja pregando aqui, falei tantas coisas e você diz: está difícil de eu me encaixar em alguma coisa. Está difícil de eu me enxergar em algo, porque de tudo que foi falado, parece que eu não faço parte. E a palavra do Senhor para você é: se você crer no seu coração que Jesus Cristo é o Senhor, se você crer que Deus o ressuscitou dos mortos, e se com a sua boca você confessar que Ele é, você será salvo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E todo aquele que é salvo está incluído em todas as promessas. Porque uma vez que eu creio e confesso, o Senhor me inclui em todas as promessas e eu me torno herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Tudo que a palavra profere ao teu respeito, você está incluído. Se você tão somente dizer: eu creio, eu confesso Jesus como Senhor. Talvez existam pessoas aqui dentro que nunca fizeram essa oração. Nunca confessaram com a sua boca: Jesus é Senhor. E hoje está sendo te dada uma oportunidade da tua vida começar a ser transformada, um vinho novo ser derramado sobre você. Um tempo de coisas extraordinárias sendo derramadas sobre a sua vida. Talvez você esteja nesse lugar e você nunca disse: Jesus, eu confesso o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Se tem alguém aqui nessa noite que nunca fez essa oração, aonde você está? Levanta a sua mão. Quem mais? Levanta bem alto assim que eu não estou vendo. Aqui nós temos um senhor. Se você quiser, venha à frente, venha com ele. Mais alguém que nunca? Ali tem mais um jovem. Quem está com ele acompanhando, vem aqui na frente. Venha junto. Não deixa sozinho. Somos irmãos, somos uma igreja, somos um povo.
Tem mais alguém? Levanta a mão assim. Eu não estou te vendo, aqui está escuro para mim, mas se você está com a mão levantada, sai do teu lugar. Quem está do lado dessa pessoa, traga ela aqui. Traga ela aqui, porque isso não é um ritual, isso é uma transformação de vida instantânea acontecendo. Isso é uma inclusão em todas as promessas. É o início de uma nova vida, é o início de uma nova história, é o início de algo poderoso. Talvez você esteja aqui nessa noite e a palavra falou no teu coração, e o que você precisa é desta fonte de sabedoria, é desse saber que só Cristo pode dar. Nele estão escondidos todos os tesouros. E talvez naquilo que eu fui pregando nesta noite, o Espírito de Deus foi falando com você, e você diz: Senhor, eu preciso de sabedoria. Eu preciso, Senhor, da tua sabedoria na minha vida, para esta área, para este momento, para esta situação. Se o Senhor falou com você, sai do teu lugar, vem à frente também, vamos orar juntos. Vamos orar juntos, porque a fonte da sabedoria, a fonte do conhecimento que é Cristo, está nesse lugar. E está nesse lugar para te entregar, é algo que está liberado. Você receberá nessa noite. Aquele que tem falta de sabedoria, peça-me, que eu dou livremente, de espontânea vontade. Espontaneamente o Senhor está dando. Peça, peça sem duvidar, peça tendo a certeza que você já recebeu. Seja bem-vinda. Você que está entregando a sua vida a Cristo, saiba que a partir de hoje Ele cuidará de você, que a partir de hoje você nunca mais andará sozinho. Nós declaramos em nome de Jesus que a partir de hoje todo medo é arrancado, todo sentimento de solidão, de rejeição, de abandono, tudo isso agora é anulado, é arrancado. E a partir de hoje você está sendo acompanhado pelo pastor e bispo da tua vida, que é Cristo. A partir de hoje nunca mais a solidão baterá na tua porta. A partir de hoje Ele falará ao teu coração. A partir de hoje você terá experiências. A partir de hoje você terá entendimento. A partir de hoje você vai perceber que nunca mais andará sozinho ou sozinha. A partir de hoje, esse sentimento de ser acompanhado não é simplesmente uma sensação, mas é a realidade daquele que te acompanha em cada passo. Não tema nunca mais. Confie, porque Ele está contigo. Pai, nós te damos honra, glória e louvor. Nós engrandecemos o teu nome, porque tudo que precisamos jorra do teu trono. Tudo que precisamos jorra do teu coração. Tudo que precisamos vem de ti. Derrama, Senhor, agora sobre os corações a tua palavra de sabedoria. Derrama agora sobre os nossos corações os teus tesouros dos céus, tesouros que não são corruptíveis, tesouros que não são destruídos, tesouros que são eternos. Derrama agora, Senhor, sobre cada coração. Que o dia de hoje seja um marco. Que este momento seja um marco. Que a partir desse momento, Senhor, aquilo que estava parado comece a se movimentar. Aquilo que estava oculto volte a se manifestar.
aquilo que estava enterrado seja desenterrado, que os dons, que os talentos, que os tesouros dos céus sejam encontrados. Hoje o Senhor está varrendo casas, o Espírito Santo está varrendo, acendeu uma luz e está varrendo, e vai achar aquela dracma, aquela que se perdeu, hoje está sendo achada, hoje foi encontrada. Você é essa dracma. Ele te encontrou, Ele te achou, Ele te limpa. Faça festa, se alegre, porque algo novo começa e começa agora. O Senhor não está falando de algo para daqui a muito tempo. O Senhor está falando de algo que você começará a perceber a manifestação do poder de Deus agora. Todos os dias uma porção será manifestada dos céus, e você compreenderá e glorificará o Senhor e as suas grandezas diárias sobre a nossa vida. Ele é Deus de todo dia. Ele é Deus de todos os dias. Todo dia uma porção. Todo dia. Creia em nome de Jesus. Creia em nome de Jesus. Creia.